Capítulo 11. Relato das três amigas. Nas horas de lazer é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados que não estão bem e sobre os parentes encarnados. Trocam-se ideias e planeja-se ajuda. Na casa da avó recebem-se muitas visitas e, como estava sempre por ali, quando me convidavam, ficava junto. Escutava as conversas, participava e, com isso, aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que morava connosco, recebeu a visita de uma neta, Marina, e da amiga dela, Isa, que residiam noutra colónia. Conversámos animadas. Como quase sempre acontece, a conversa foi sobre a desencarnação. Dona Amélia foi a primeira a falar da sua. A morte do meu corpo foi muito dolorosa. O cancro foi destruindo o meu corpo. Revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga. Muito debilitado, o meu corpo morreu. Nada vi ou senti, só percebi tempos depois. Continuei a sofrer após o desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo o que passei. Tendo saúde, quando encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava. Envenenei o meu corpo com egoísmo, inveja e ciúme. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem. E o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivia encarnada cultivando a matéria como uma tola imprudente, ignorando a parte verdadeira, a espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido antes de reencarnar para alertar-me, mas fiquei revoltada e não sofri com resignação. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer os meus erros, revoltei-me, achando injusto por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim, pois não matara, não roubara, nem traíra, etc. Esqueci-me de que pude fazer o bem e não fiz, nem aprender quis. Para que saber? Dizia sempre, depois de morta aprendo. E isso se houver continuação da vida. Teve. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido. E permaneci sofrendo pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente os meus vícios. Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colónia. Agora, tendo a oportunidade, sou agradecida. Tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Eu, falou Marina, desencarnei jovem, aos 21 anos, e como a avó ignorava completamente a continuação da vida, não tinha ideia do que acontecia com quem morria, se tudo acabava ou se havia inferno e céu. Teorias que não entendia nem queria entender. Não seguia religião nenhuma, mas dizia ter uma, só por rótulo. Para mim, a morte do corpo era para os outros. Desencarnei num acidente de carro, quando os socorristas, trabalhadores do bem, tentaram ajudar-me, repeli-os. Para mim, eram loucos, dizendo tolices, inclusive é do meu corpo, que o meu corpo morrera. Foi um período difícil. Na minha casa foi um caos. Os meus pais intensificaram as brigas e acabaram por se separar. Um acusava o outro pelo meu desencarne. Sofri muito, julguei estar louca por não conseguir entender o que se passava e por não aceitar a minha desencarnação. Com o meu lar desfeito, vaguei pelas ruas com muito medo. Cansada de sofrer, resolvi apelar para Deus. Entrei num templo e orei. Senti-me melhor e resolvi ficar ali. Entendi que religião faz falta, pois quando se é religioso sente-se proteção e quando se é realmente sincero e devoto na religião, os sofrimentos são mais bem compreendidos e a morte não aterroriza tanto. Entendi que desencarnara, mas não sabia o que fazer para melhorar a situação. Fiquei naquele templo a orar junto com outros desencarnados e com encarnados que lá iam. A prece levou-me a meditar, a arrepender-me dos meus erros. Fiz muitos atos errados, fui egoísta e materialista. Nos 21 anos que passei encarnada, tinha muito do que me arrepender.
Não saí mais do templo, temia os irmãos trevosos, tinha medo que estes me prendessem. Eles não entravam no templo, mas via-os fora. Fiquei anos no templo e, quando me cansei, resolvi ser sincera comigo mesma e pedi socorro. Chorando, pedi ajuda a Deus e trabalhadores do bem auxiliaram-me. Levei tempo para me recuperar num hospital num posto de socorro. Hoje estou bem, sou grata, aprendo a viver aqui, anseio por melhorar moralmente e pôr em prática o que aprendo. Marina suspirou, mas não estava triste. As lembranças de tudo o que passou davam-lhe forças para melhorar cada vez mais. Após uma pausa, foi a vez de Isa falar. Desencarnei por um tumor maligno no cérebro, depois de alguns meses doente. Estava com 16 anos. Segui uma religião que equivocamente me ensinou que com a morte adormecia-se para acordar no julgamento de toda a humanidade no fim dos tempos. Senti um torpor com a morte do corpo, uma espécie de sono. Achava que dormia, mas ao mesmo tempo via e ouvia, embora sem muita clareza, tudo o que se passava ao meu redor. Fiquei junto dos familiares quando velavam o meu corpo. O desespero deles foi grande, gritavam, choravam, sofriam horrivelmente. Sentia-me muito perturbada, mas também amparada. Escutava alguém convidando-me para ir, partir. Os meus familiares seguravam-me e não me esforcei para ir, pois não queria deixá-los sofrendo tanto. Após o meu corpo ter sido enterrado e os meus familiares terem ido embora, orei com fé: meu Deus, ajudai-me. Então os socorristas levaram-me para um posto de socorro, onde recebi auxílio. Tinha medo, pavor de dormir e não acordar, mas bondosamente os trabalhadores do posto de socorro tentavam explicar e curar-me, porque a doença, o reflexo dela, ainda era forte em mim. Não me apavorei ao saber que o meu corpo morrera. Decepcionei-me por não ser como pensava, como acreditava. Entendi as explicações que gentilmente os benfeitores me transmitiram e, raciocinando, achei-as justas e lógicas. Não temi mais e passei a dormir com tranquilidade. Mas os lamentos e o desespero dos meus enlouqueciam-me. Julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim e como a autopiedade não leva a nada, só maltrata, desesperei-me. Eles começavam a chorar, eu também me desesperava e chorava. Quando me chamavam, queria ir para perto deles e acabei indo. Que agonia! Choravam, lamentavam, era como se eu tivesse acabado, sem entender, pois novamente fiquei confusa, sofri muito. Diziam que eu estava dormindo e que nada via ou sentia, e eu gritava que não e novamente me apavorei, temendo adormecer. Detestei ficar no meu ex-lar e quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei de Jovina, uma caridosa enfermeira que cuidou de mim, e chamei por ela. Carinhosamente veio em minha ajuda e senti alívio ao vê-la. Jovina, socorra-me, implorei em lágrimas. Tire-me daqui, leve-me para um lugar onde não possa voltar mais. Ela trouxe-me para a colónia, onde fui internada no hospital do Educandário, na aula para jovens. Tive de receber tratamento especial para superar e entender o desespero dos meus pais, para não dar importância às suas chamadas e não sentir tanto. Os orientadores do educandário, para que pudesse recuperar mais rápido, tentaram ajudar os meus pais. E como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, os meus familiares aceitaram conversar com uma vizinha espírita que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, estaria num bom lugar e, por isso, não deveriam chamar-me. Foram ótimos conselhos que entenderam de modo confuso, mas para meu alívio melhoraram, não chamaram mais por mim e não se desesperaram sofrendo menos. Pude então sentir-me mais aliviada e esforçar-me para sarar, porque quando eles pensavam em mim como doente, com dores, transmitiam-me isso, dificultando o meu desligamento dos reflexos da doença. Sarei e, sentindo-me bem, comecei a interessar-me em conhecer o educandário, a colónia, a fazer amizades. Aí apareceu outro problema. Julgavam-me santa, anjo, e encheram-me de pedidos. Pediram-me de tudo, para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover, ou para chover, sarar da dor de cabeça, achar objetos perdidos, etc. O pior é que incentivaram todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo.
Sentia-se despedidos e agoniava. Queria ajudá-los, mas como fazer? Instrutores do educandário tentaram outra vez ajudá-los para que eu melhorasse. Novamente, a vizinha espírita foi a porta-voz conversando com eles, orientando-os para que não pedissem nada, para que não me pedissem nada, mas que o fizessem a Deus, a Jesus, aos anjos. Que eu, sendo boa, deveria estar em bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los e que não me sentiria bem por isso. Ficaram sentidos com a bondosa vizinha. Os generosos instrutores do educandário tentaram novamente esclarecê-los, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram aos poucos mudando, mas ainda hoje recebo pedidos. Amo os meus familiares, desejo-lhes bem, oro por eles, mas não gosto nem de ir visitá-los, pois sofri muito com a falta de compreensão deles. A morte é tão natural, não sei por que fazem dela uma tragédia. Demorei muito tempo internada no hospital, tendo depois que fazer um acompanhamento com orientadores até me sentir segura. Amo a vida de desencarnada, sinto-me muito bem no educandário, mas não foi fácil. A conversa continuou agradável por mais tempo. Depois as nossas visitantes despediram-se e foram-se embora. Fiquei a pensar.